Não tá indo gravar. Tá, acho que agora tá tudo certo. Beleza. Vou compartilhar minha tela. Bom, para quem viu, para quem não viu, né, a aula né, que eu tinha para vocês na sexta-feira, a gente começava a falar sobre ecoturismo, né? Eu vou passar bem rápido, né, o retrospecto do que rolou na aula, né, para quem viu, para quem ficou com alguma dúvida, para quem não viu, mas eu não vou fazer a aula de volta, é só uma passagem super rápida mesmo em relação né, ao que foi apresentado para vocês lá. Da mesma forma que aconteceu com o turismo rural, eu não fiquei enchendo vocês de conceitos, de definições, né? Eu apresentei essa definição aqui, né, de Haley, e é uma definição para a gente ter uma visão mais ampla, né, sobre o segmento de ecoturismo, né, uma visão do todo. Então, aqui não vou ficar colocando um monte de definições, porque, né, isso, né, em pequenas variações, né, mas essa é uma definição que, ainda que seja um pouco já antiga, né, eu entendo que ela trabalha com bastante carinho, com bastante, né, abrangência em relação ao que o ecoturismo representa para nós. Né? Eu, novamente, deixo o convite para vocês, ou o estímulo para vocês, que vocês, né, para quem tem interesse em ecoturismo, se aprofunde e leia mais sobre essa parte técnica, né, em relação ao ecoturismo. Depois disso, né, a gente foi ver o que abrange, né, o ecoturismo, né, o que o ecoturismo envolve, e entre essa relação de turismo, visitação e natureza, a gente deu discutiu um pouco, né, em relação sobre esses 5 temas que estão aí dispostos para vocês. Não vou aprofundar de novo, porque já está na aula anterior. Depois disso, né, a gente viu o histórico, né, como que nasceu todo esse contexto, né, como que começou tudo isso, e que, né, inicialmente não tinha essa percepção ou essa ideia do turismo em relação ao ambiente natural como algo bom. Né? Até então, a gente tinha uma visão muito, muito deturpada do turismo. Né? Pensava-se em turismo e já assimilava aquela imagem do turismo de massa, né? Do turismo predatório. Né? Então, até então, não tinha isso. Né? E aí aqui, né, principalmente a partir da década de 70, a coisa começa a mudar, né? A gente começa a entender, né? A coisa começa a se direcionar para, né, para que a gente tenha a percepção de hoje, né, que o turismo é o contrário disso, né? O turismo precisa conservar, precisa cuidar dos espaços, senão a própria atividade, né, se preda, né? Ela se auto sabota, né? Depois disso, né, a gente viu que, né, aconteceram algumas coisas que levaram a gente entender que conservar a natureza custa grana, né? E da onde tirar essa grana, né? E aí tem uma discussão muito grande, né, sobre tirar dinheiro, sei lá, da saúde, da educação, da segurança, enfim, de todos aqueles, dos ministérios, né, para cuidar da natureza, e aí, né, você descobre um santo para cobrir o outro, tudo mais. E aí, nesse contexto, foi visto o turismo, né, como, um agente transformador, né, uma atividade capaz de trazer esses recursos, né, para conservar o ambiente. Né? E aí, né, o mais importante de tudo, né, conseguimos ter recursos, né, fontes de recursos que não envolvem governo. Né? Então, o turista paga por aquilo. Né? A gente estava em Foz, né, semana passada, e eu me deparei com uma amiga minha que ela foi até as cataratas, eu não fui, e aí ela voltou, com chaveiro, com imã de geladeira, um monte de coisa lá de Foz, e beleza, né, feliz da vida. Aí à noite a gente foi dar uma volta no centro de Foz do Iguaçu e ela viu, tipo, os camelô assim na rua, né? E ela falou: Nossa, olha só, o mesmo imã de geladeira que eu comprei lá no parque tem aqui, e por, sei lá, metade do preço, né? Né, ela ficou meio puta, assim, né? Tipo, porra, né? Mas aí é uma outra perspectiva, né? Quando você compra no parque, você está ajudando o parque, né? Você não está comprando o imã necessariamente, né? Você está deixando o teu dinheiro lá, que esse dinheiro vai ser, né, aplicado, pelo menos deveria ser
aplicado dentro do parque, né? Então você está, né, o chaveiro, o imã, o adesivo, a camiseta é um souvenir, né? Você está pagando mais caro por ela, sim, né? Mas você não está pagando por ela necessariamente, né? Você está contribuindo com o parque, né? A mesma coisa acontece em outros, né, em outros locais, tipo o Projeto Tamar, por exemplo, né? Comprar uma camiseta lá das tartarugas tem um absurdo de caro, né? Para uma camiseta, né? Só que você não está comprando a camiseta, você está ajudando a conservar, né, as espécies, etc. E tal. Depois dessa discussão, a gente falou sobre, né, rapidamente sobre o Perito Moreno, né, os glaciares lá aqui especificamente na Argentina, sobre, né, como, né, utilizar isso, né, o que pode ser feito lá, né, o que dá para fazer em relação a isso. E aí, a partir dessas discussões, né, a gente criou um link, né, para falar que o ecoturismo, né, o segmento, né, as pessoas que se dizem ecoturistas, né, elas não fazem muita coisa, né, além de observar, de contemplar, né, de viver o espaço, né? Então ele tem esse caráter mais lúdico, assim, né, de você mais apreciar a coisa do que fazer coisas nesse local, né? O que você vai fazer aqui numa geleira? Né? Você vai caminhar por cima dela, não mais do que isso, né? É, então aí o ecoturismo ele vai até quase para um lado meio que psicológico, assim, né? De você estar no outro espaço, né? De você refletir, de você pensar, né? De você ser educado por algumas coisas, né? Interpretar os espaços, né? Relação a relaxamento. Então, assim, são outras perspectivas de como fazer as coisas, né? Num ritmo bem mais desacelerado, num ritmo bem mais tranquilo, né? Então, você não passa lá, tipo, né, por um zoológico, assim, e tira foto daqui, não, você para, você pensa, você reflete, né, por que aquele animal está ali, né, porque, enfim, né, o zoológico é um exemplo bem bosta para dar, falando, né, mais sobre o ecoturismo, né, mas é mais ou menos por aí, né, então você passa por um monumento, você não tira a foto da Torre Eiffel e vai para o próximo, né, você para ali e pensa na construção, o que ela simboliza, né, toda essa imagem, é mais ou menos o que o ecoturismo trabalha. Né? Essa perspectiva bem mais introspectiva, né? Bem mais de fora para dentro, né? do que outra forma. Né? Depois do Perito Moreno, falou sobre Galápagos. Né? Aí eu comentei com vocês na aula anterior sobre, né, a importância de Galápagos, né, sobre, né, todo o contexto que contribuiu na teoria da evolução das espécies do Darwin, né? Algumas fotos para vocês. E esse é o George, né, que eu comento na aula anterior, né, que das tartarugas gigantes era a última espécie, né, ele morreu, né, por velho mesmo, por idade. Hoje ele está empalhado lá no centro de visitantes, vocês podem conhecer o George. E além do George, né, essa iguana, né, que é a iguana marinha de Galápagos, né, acho que única, né, que tem a única iguana no mundo que tem o hábito marinho, né, então ela é um pouquinho diferente aí. E aí, para finalizar a aula anterior, a gente falou sobre alguns outros projetos, né, algumas experiências na África, né, que são o famoso Big Five, né, que você visita a África para conhecê-los, né, que é os grandes cinco, né, o leão, o elefante, o búfalo, o leopardo e o rinoceronte. Alguns exemplos no Caribe, né, falando sobre os golfinhos. Na Europa foi debatido alguma coisa sobre essa interconexão do ecoturismo com o turismo rural, porque o espaço rural europeu é muito diferente do nosso. Eu não lembro se eu comentei na aula anterior ou não, mas a gente fez um estudo, inclusive, sobre esse neo-rural, digamos assim, né? A gente fez um levantamento e entrevistamos, não, bastante pessoas, inclusive, e perguntando sobre, né, o que as pessoas pensam, né? A gente entrevistou as pessoas lá no Hotel Fazenda Virar, né? Para que elas descrevessem o que elas sentiam, o que elas buscavam com o segmento, né? E aí, né, vai bem, né, ao encontro do que eu comentei com vocês nas aulas sobre turismo rural, né? Que as pessoas querem vivenciar, elas querem ter esse contato, mas elas não querem, né, tomar o banho lá na bacia, uma cama desconfortável, né? Elas querem estar no meio, né, do espaço rural, mas elas querem o Wi-Fi, elas querem postar lá o Snapchat, né, o Instagram e por aí vai, né? Então a gente tem um estudo bem legal sobre isso, né? Falando sobre a questão da Europa. Na América do Norte, especificamente, eu comentei com vocês sobre os parques nacionais. Né? E o berço dos parques nacionais estão na América do Norte, né? O primeiro parque nacional do mundo está lá, e esse modelo ele veio
enlatado para nós, né? A gente está seguindo esse padrão americano. A gente parou aqui, né? A gente falou na aula, pelo menos anterior, para por aqui, né? Agora, para conteúdo novo, né, de nós, como é que, né, o contexto do ecoturismo por si só, né? Então, ele é pensado num conceito promissor, né? Por que promissor? Porque o turista ainda era visto como algo ruim, né? Algo negativo, né? Ou algo, pelo menos, que poderia mais complicar do que ajudar. E aí a gente pensa num projeto piloto, e esse projeto piloto ele é estabelecido na Costa Rica. Sempre que vocês ouvirem falar em origens, em a gênese do ecoturismo, né? Essas expressões do início de tudo, a Costa Rica ela se destaca bastante. Né? Já caiu questões em concurso público, inclusive, comentando sobre a Costa Rica, né, e a sua relação com o ecoturismo. Eu vou dar uma acelerada, porque nossa aula já está na metade, né, em relação à questão como um todo, então não vou contextualizar muito a Costa Rica aqui para vocês, né, mas para quem não tem uma noção muito, né, muito espacial de onde que fica a Costa Rica, né, nessa aula de aula eu geralmente jogo esse mapa sem o nome dos países, e peço para vocês apontarem onde que fica a Costa Rica, e quase ninguém sabe onde que fica, né? Se tá ruim para vocês lerem aí, né, porque tá, né, no computador, no celular, a Costa Rica, se você olhar de baixo para cima, tem a Colômbia ali no verde, do lado da Colômbia tem o Panamá, famoso pelo seu canal, né? E do lado do Panamá tem a Costa Rica, também em verde, né? Ela fica entre o Panamá e a Nicarágua, né? Está no Mar Caribenho aí, né? E quando a gente fala de Mar Caribenho, a gente só pensa em Cancún, né? Em Acapulco, né? Por causa do seriado do Chaves lá, né? E tem essa imagem, né? A Costa Rica passa batido, né? Geralmente a nossa América Central, ela passa meio batida, né? A gente fala em América Central, a galera lembra ali de México, né? Quase sempre, né? O Panamá só por causa do canal também, né? Se perguntar o que tem no Panamá, ninguém sabe, né? E o resto fica meio que obscuro, né? Lembra um pouco o nosso Nordeste, né? Que tem um monte de estados ali grudadinhos e parece que só tem a Bahia e mais um ou outro ali, né? Parece que são todas as ruas, né? A Bahia na primeira rua, a Sergipe na segunda rua, tipo, é gigantesco, né? E a gente dá uma ignorada nisso, né? Qual que era o contexto da Costa Rica nesse momento? Faltavam centros turísticos de praias, né? Então, está no Mar do Caribe, né? Você tem um contexto bastante propício para fazer turismo ali, né? Esse é um parque nacional, né? Que em 2011, já faz um bom tempo, né? Uma década, ele foi eleito pela revista Forbes, que talvez vocês conheçam, né, como um dos 12 parques mais belos do mundo. Né? Então, ele tem um potencial, né, paisagístico impressionante. Né? O que acontecia na Costa Rica? Faltavam centros turísticos. Se vocês lembrarem lá das aulas do professor Luiz Fernando, em planejamento, em TGT, sei lá no que trabalha isso, vocês vão lembrar lá que tem centros turísticos de distribuição, sei lá, de recepção, tem um monte de... Tem acho que uns 4 ou 5, né, da teoria do Roberto Bullion, né? E aqui especificamente faltavam centros turísticos mesmo, né? Então toda aquela infraestrutura, né, que a gente sabe que é necessária para que o turista, né, se sinta bem, né, que tem uma qualidade mínima, né, na sua visita. Além disso, né, a Costa Rica tem um potencial arqueológico, né, impressionante também, só que não tinha um foco. Né? Então, venha para a Costa Rica e não se sabe muito bem o que fazer, né? Você tem algo aqui, algo ali, mas né, especificamente né, algo destinado, né, algo que chama atenção, né? Só pensar, por exemplo, em Nova Zelândia, você vai lembrar na hora do turismo de aventura, né? Você vai falar sobre Nova York, na hora você vai lembrar do turismo de compras, né? Então faltava esse enfoque, né, em relação a Costa Rica. Além de tudo isso, né, as exportações estavam em baixa, né? Esses são 2 cafés da Costa Rica aí, né, o produto de exportação também, né primário, né, de bens quase de matéria-prima, né, produtos alimentícios, né. O que acontecia, né? Esse café, não sei se fala Brit, não sei, não tenho a menor ideia como que fala o nome do café, né? Mas esse café, né, ele famoso, né? A gente tem aqui no Brasil também, né, nós temos, né, uma ideia, né, uma simbologia de que os nossos cafés são excelentes, né? E de fato são muito bons os nossos cafés mesmo, de verdade. Né? O problema é que o café que a gente toma em casa não é o café que é exportado, né?
O nosso café tem um pouco de terra, um pouco de areia, um pouco de mato, né? Um pouco de tudo, né? O café para exportação brasileiro é excelente. Vocês tomarem o café, né, experimentem um dia, né? Comprar um pacote, né? Sei lá, do café Londrinha, que é aqui de Ponta Grossa, o normal, né? E o café Londrinha para exportação, né? Abram os dois, vocês vão ver que, né, até o pó é diferente, né? Ele é mais limpo, mais puro, o sabor é inigualável, né? E não é tão caro assim também. Esse café Brit, né, em 91, né, a gente acabou de falar do 91, né, essa empresa, né, ela criou o primeiro Coffee Tour, né, da Costa Rica, né, talvez seja o primeiro Coffee Tour da América Central, muito, muito provavelmente, né, o Brit Coffee Tour. Só para vocês terem uma ideia, né, esse tour ele vai lembrar assim um pouco sobre os passeios que a gente tem no Vale dos Vinhos, né, que você vai lá, vendo que está a plantação da uva, você colhe lá uns 2, 3 cachos, experimenta, não sei o quê, aí depois disso você vai lá para a fábrica e mostra como que é a moagem disso, né, o processo de fermentação, muito similar a isso, né? Então você vai lá mostrar, né, que é a plantação do café, como que colhe, né? Quando que colhe, como que é o grão, não sei o quê, como que ele é moído, como que é torrado, todo o processo até chegar, né, na xícara do café, né? Não sei se vocês gostam de café ou não, eu sou doente por café, né? Então essas coisas, né, para mim chamam muita atenção, é legal. Então é um passeio interativo, né? Você vai lá, dá uma brincada com tudo isso, depois experimenta. Só para vocês terem um dado aleatório aí, né? Cerca de 50 mil pessoas fazem esse tour todos os anos, né? Claro que isso, né, antes da pandemia do coronavírus, não consegui encontrar nenhum dado, né, durante esses 2 últimos anos para ver como que está aí. Depois, né, produto de exportação, né, típico, né, de países subdesenvolvidos, né, de produção de alimentos, né, nós mesmos aqui somos chamados de celeiro do mundo, né, que a gente alimenta o mundo, não sei o que e tal, né, mais ou menos por aí. Né? E aí uma segunda linha, né, sobre o café British é o café orgânico, né? Agora os orgânicos, né, estão numa vibe um pouco maior, né? E aí eles têm, né, até a própria embalagem dele, né, mais relacionada à natureza, né? Que um produto orgânico ele não vai contar com nenhum tipo de agrotóxico, né? Esse tipo de coisa. Então borboletas, né? A natureza por ali, né? Por si só. Né? Então, né, mais um dos contextos do porquê que foram os gatilhos, né, para a Costa Rica colocar onde ela está hoje. Além disso, né, a América Central é um caos político completo, absurdo, né? El Salvador e Nicarágua, desde a década de 80, né, num processo de guerra civil muito forte, né, as pessoas brigando contra as Forças Armadas, né, aquele contexto maluco que a gente sabe que acontece, né. Se vocês gostam de futebol, ou, né, talvez acompanhem alguma coisa de futebol, vocês vão lembrar que era para ser realizada a primeira final, né, da história da Libertadores com jogo único, né, no único país só, era para ter acontecido no Chile, né? E já estava programado o evento há muito tempo, tudo mais, né? E por não exatamente uma guerra civil, né? Mas um caos político muito forte, né? A sociedade chilena revoltada, né? Com o aumento, não lembro se era da passagem, né, de ônibus, teve algum aumento, né? Da tarifa deles lá. E eles, né? Tocaram fogo no país, né? Então não vai acontecer nada aqui, né? E tanto que essa final da Libertadores ela foi transferida, né, do Chile para o Peru, né? Então, pra vocês verem o tamanho da dimensão, né? Se for pensar que para uma parte de futebol aconteceu tudo isso, né, para você ter o turismo num espaço, né, que tá esse problema político é muito mais complexo, muito mais difícil. Diante de todo esse contexto, né, a Costa Rica olha para si, né, e entende que, né, o ecoturismo pode ser uma oportunidade única para eles, né? Claro que se for considerar, né, o tamanho do Brasil, o tamanho da Costa Rica, né, nós temos talvez um potencial muito maior do que eles, né? Só que eles, né, souberam aproveitar, né? Enquanto a gente fica, né, debatendo, a gente consegue, quando a gente fica, né, pensando no que dá, no que não dá, no que é possível, a Costa Rica foi lá e fez, basicamente. Tem alguns, né, na imagem promocional aí, né, enfoque grande, né, na biodiversidade, né, ainda que conte um pouco de geodiversidade também, né, nessa imagem, né, trazendo essa ideia, né, e um dos símbolos deles que é o sapinho, esse sapinho que estão vendo embaixo aí, né, esse sapinho um pouco menor. No próximo slide ele vai estar um pouco mais detalhado em relação ao sapinho, né. Esse sapo, né, ele é o sapo de olhos vermelhos, né,
Usualmente, vocês em sala de aula gostam de dar uma zoada, né? Que ele fumou um baseado para ficar com o olho vermelho, né? Não é bem isso, né? Ele não fumou nada, né? Ele é assim mesmo. Esse sapo, ele tornou-se o símbolo da Costa Rica. Ele é minúsculo, ele é pequenininho, né? Só que ele é um sapo que só existe lá, né? E como todas as espécies que são endêmicas, ela corre risco de extinção. E aí, por isso, né, o sapo virou um símbolo, né, do país, e provavelmente dos anfíbios, né, né, não sei se é reino, classe, família, enfim, né, em relação aos anfíbios, talvez ele seja um dos mais conhecidos, ou talvez o mais conhecido do mundo, né, esse sapinho aí. Qual é a ideia do olho vermelho dele, né? Quando ele abre os olhos, né, agiganta seus olhos, ele faz com que predadores naturais dele se afastem, né? Fique com medo, nem se afastem. Né? Usualmente, na natureza, a cor vermelha representa um perigo para nós, né? Você vê uma cobra, né? Uma cobra coral, né? Vermelho e preto, né? Bem destacado, né? A gente quer ficar longe dela. Isso tem a falsa coral, né? Que ela não é venenosa, né? Ela não é mortal como a coral é, mas ela tem as cores muito parecidas. Então, se você não conhecer muito bem de cobra, você não vai saber qual que é cobra. Um fruto vermelho, né? Você não vai colocar na boca porque a tendência, né, é você ter algum tipo de problema, né? Cogumelos, enfim. E aí esse sapo ele acaba representando bastante a Costa Rica, né? De tão importante que ele se torna que a Costa Rica fez um tour para procurar sapos, né? Você não vai caçar os sapos, né? Mas vai tentar visualizá-los na natureza. Esse guia de visitação ele foi chancelado pela então revista, né? Que agora não tem mais a revista National Geographic, né? Bem famoso, bem legal. Aqui, né, alguns outros dados, né, não vou me aprofundar de novo, né, mas tem aí o apoio do setor privado da Costa Rica, junto, né, com institutos, né, e associação lá dos profissionais de turismo, similar a que nós temos aqui no Brasil com a Associação de Bacharéis de Turismo Brasil, acho que é a ABTUR, a BBTUR, algo assim, não sei, que começam a promover em conjunto. Né? Então, aqui tem já um início de uma organização conjunta pensando num único objetivo, né? O que é fundamental. Né? Então, não fica cada um olhando para um lado. Né? A gente tem vários exemplos aqui em Ponta Grossa, né, que aconteceu isso. Né? Vamos estimular, sei lá, o roteiro das cervejarias, por exemplo. Né? Já não deu certo, né? já parou. Né? Que cada um, né, não tem essa visão conjunta, essa visão do todo. E aí, nesse contexto, né, um pequeno operador, desculpa, de receptivo, né, oferece pela primeira vez, né, serviços receptivos baseados somente na área natural, né, que é essa Tikal, não tenho a menor ideia como que fala, tours, né, um pouco antes da gente começar essa aula, eu fui atrás, né, dessa Tikal Tours, Tikal Tours, sei lá, enfim, e eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre eles hoje. Né? O que eu consegui encontrar foi uma outra empresa com esse mesmo nome, só que já não é mais uma pequena operadora, né? Ela vai lembrar mais ser uma consolidadora, tipo uma CVC da vida, assim. Então eu não sei se essa pequena empresa evoluiu tanto, né, a ponto de se tornar lá uma espécie de CVC, ou se ela não existe mais, né? Então, um ou outro, né? Não tem muita saída. Eu queria colocar pelo menos a logo para vocês aí, mas eu não consegui encontrar. O que tem lá, né, nessa observação, né? Tem um contexto muito forte em relação às borboletas, né? E o que chama a atenção para nós aqui das borboletas, né? Era para ter uma outra foto aqui, na verdade. Né, tá faltando uma borboleta azul, tá? Ela é gigante, assim, uma borboleta que ela pode alcançar 20 centímetros, né? Pensa numa régua que se levam para a escola, né? Que se levavam para a escola, né, de 30 centímetros, uma borboleta consideravelmente grande. Mais de 400 famílias, né, do dado que eu consegui encontrar, né, produzem borboletas, né, na Costa Rica para exportação. Né? E na aula passada, né, que eu falei sobre as borboletas, deu um debate do tamanho do mundo. Assim, né? Pô, mas isso não é um crime ambiental? Isso não é ilegal? Né? E todas as respostas, na verdade, não tem. Né? Eu teria que analisar a legislação da Costa Rica. Mas como eu imagino que os dados são abertos, né? Uma porrada de família produz isso para exportação, eu imagino que não seja ilegal. Aí vai ter pelo menos saindo da Costa Rica.
Agora, os países de entrada, aí é um outro contexto. De novo, teria que analisar todo esse, né, esse aparato legal. O que eu sei é que, por exemplo, se a gente for lá para os Estados Unidos hoje, a gente não pode levar planta, a gente não pode levar semente, não pode levar nada, né? A não ser que, né, essas plantas, sementes, animais, enfim, o que estiver levando para lá, seja para algum estudo lá dentro, uma área muito restrita. Então, estou levando para um laboratório X que fica lá, sei lá, na Pensilvânia, que só lá tem o equipamento que eu preciso, mas precisa de todo um aparato legal, né? Toda uma autorização para isso. A mesma coisa acontece de lá para cá, né? Você não pode trazer nada, porque isso, né, pode impactar, né, um problema muito grande em relação à contaminação, né, da agricultura, da fauna, da flora, né? Todo aquele contexto que a gente já viu nas aulas anteriores da inserção de espécies, né, não nativas em locais que elas se adaptam muito bem e acabam dominando o espaço. A mais famosa das borboletas que não está aí no slide, que deveria estar, é essa morfo azul, que eu acabei de falar para vocês, que ela é grande e tudo mais. E dentro desse contexto de borboletas, né, eu comentei, né, algo que me chamou muita atenção, que, né, me assustou, na verdade, né, no ano passado, que foi quando uma aluna me comentou comigo que existe uma prática agora de trabalhar com borboletas congeladas, né? E eu não entendi, né? Nem tinha ouvido falar sobre isso, né? Ela tem uma pilha de borboleta congelada que no casamento, né? Ao invés de você jogar lá arroz lá nos noivos, né? Não mais noivos, né? Nos recém-casados, ao invés de jogar arroz neles, você abre umas caixinhas com borboletas, e as borboletas saem voando lá e tal, né? E isso fica maravilhoso na foto, né? E eu não conhecia isso, né? Não tinha a menor ideia. E aí eu falei, bom, não sei o que é, né? Daí ele explicou meio por cima para nós, tal, para a sala, e eu fiquei meio horrorizado, né, com essa ideia, né? A primeira coisa que eu pensei, né? A ideia da borboleta congelada não deve ser exatamente o congelado que nós estamos imaginando, né? De se colocar num freezer, elas vão morrer, né? Elas vão congelar, vão morrer. Então deve ser algum outro processo, né? Mas aí, de fato, esse sapo não é venenoso. Ele é venenoso. Se você colocar a mão nele, ele vai soltar, né? Eu não sei se é a ponto de matar a gente, ele, mas mas ele vai causar alguma irritação, né? Ou alguma espécie de alergia para você se afastar dele, né? Para nós humanos, né? Ele vai ter os predadores naturais dele que não vai ter nenhum problema. E aí eu fiquei pirado com isso, né? Falei, que é isso, né? E aí eu dei uma olhada, né? E né, a turma anterior também, que eu não comentei isso na aula, eles foram pesquisar e tudo mais, né? Essa ideia de borboletas congeladas, esse é o termo que eles usam, né? Mas eu não sei qual é o processo. É ilegal, é uma prática ilegal, não pode fazer isso, né? Mas fazem, né? Isso fazem bastante. Né? É uma coisa para mim que é muito insana, né? Acontecer isso praticar uma foto, né? Mas a galera curta, né? Essa parte estética chama mais atenção. Vai ficar lindo, né? Uma foto num pôr do sol com borboletas atrás do casal, tal, vai ficar maravilhoso, né? Mas o processo que aquelas borboletas passaram para chegar naquele momento e tirar a foto é meio desumano, para dizer um pouquinho só, né? Tirando esse contexto das borboletas congeladas, né, para tirar foto, etc e tal, né, existem, né, na Amazon, pelo menos na Amazon americana, existem alguns kits para você criar borboletas, né, são kits meio que educativos, assim, né? Então você compra lá todo um aparato, aí eu não sei o que vem no negócio, e vem alguns ovos de borboleta, né? E aí você vai cultivando eles, não tem a menor ideia de como que faz, vira um casulo, depois a borboleta sai, né, e vai embora, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Para você ensinar o ciclo, né, de vida, né, o ciclo de desenvolvimento, né, de espécies para crianças, né? É bem comum acontecer. Não sei se tem isso no Brasil ou não. Eu sei que tem esses kits na Amazon americana. Para que fazer isso, né? Se tem Photoshop, eu concordo. Eu tenho uma treta em relação a utilizar animais, né? Sejam eles quais forem, né? Para fins estéticos, né? Se é para algum estudo, né? Sei lá, para curar alguma doença, né? Até acho plausível, né? A gente utilizar, né? Testar vacina, né? Mas para fazer esse tipo de coisa, para mim é beiro absurdo também, né? Eu concordo com você. Enfim. Dentro desse contexto das borboletas, né, a gente tem essa imagem aqui. Os slides que estão aparecendo para vocês estão ligeiramente diferentes dos meus aqui.
Essas árvores, né, esse espaço, né, ela é de uma espécie chamada poró, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas essas árvores, elas são propícias para alimentar esses casulos das borboletas. Então, esse é um espaço que vai ter borboleta para cacete, né? Então, o que tem aqui? Temos roteiros, né, por esses locais. Né? Então, aqui sim, né, aqui elas estão no ambiente natural delas, elas estão ali, elas estão se reproduzindo, aqui é a vida delas. Né? Certamente, né, como é um espaço que elas estão se desenvolvendo para nascer, né, para sair do casulo, certamente vai ter um monte de borboleta voando por aqui também, né? Então, aí legal, né? Você leva os visitantes, né? Tira foto, não sei o que e tal. Você está vendo que o espaço está extremamente, né, conservado, né? Então, tem areia no chão, né? Você não tem nenhuma infraestrutura, não tem concreto, não tem nada, né? Então, você está deixando o espaço mais natural possível, né? Essa árvore, ela alimenta as larvas para transformarem em uma pupa. De novo, não sei se esse é o nome correto, né? Essa pupa é o ponto certo, né, para a parte de exportação, que você retira ela e manda. Né? Então, não sei, você retira as pupas, coloca numa caixinha e manda lá pelo Sedex lá para qualquer lugar, né? Então, esse é o processo, né? Então, aqui eu não sei se isso aqui é uma, digamos que, fazenda de criação de borboleta para exportação, ou se é um espaço que eles estão utilizando. Eu nunca fui para Costa Rica. Ou se é um espaço que eles estão utilizando para, né, só para fazer essa interpretação e educação de visitantes. Não tenho a menor ideia, né? Mas, né, se for um espaço de educação e visitação, legal, show de bola. Se for um espaço, né, de cultivo, né, de produção de borboletas, aí, né, tem uma questão ética, uma questão legal, que eu não vou pisar nesse terreno aqui hoje, tá? Não quero entrar nesse mérito. Talvez existam 400 famílias que dependem exclusivamente da borboleta para sobreviver, e aí, enfim, né, é antiético hoje fazer um juízo de valor sem conhecer melhor todo o espaço, né? O juízo de valor vocês fazem aí, cada um o seu. Um outro exemplo, né, em relação aos souvenirs, né? Então, poxa, se eu tenho as borboletas como um símbolo, né, bem importante para nós, por que não utilizá-las, né, de outras formas, né? Aqui é uma espécie de, eu acho, né, uma espécie de pipa, né, pipa, papagaio, não sei como que se chama isso, né, com o formato da borboleta, né? Aqui no nosso litoral é muito normal a gente ver, assim, né, esse pessoal lá com, né, avião, não sei o quê, né, com algumas pipas, assim, com uns formatos diferentes, né? Por que não utilizar, né, o que nós temos de espécies aqui, né, os papagaios da cara roxa, lá, o mico-leão, sei lá, né, qualquer coisa que remeta à espécie, né, e aí, de repente, em cima da pipa ali, né, em cima da asa, você coloca uma informaçãozinha ali, mínima qualquer, só para a pessoa que, de repente, olhar e aprender alguma coisa, né, essa aqui é a borboleta, sei lá, do nome X, é a espécie que mais cresce, que mais come, que mais se reproduz, sei lá, alguma informação mínima ali, né? 2, 3 linhas para a pessoa, né, brincar, né, com objeto e ainda assim poder ter né, alguma coisa relacionada à educação ambiental, né? Qualquer coisa que seja, né? Além disso, né, a foto eu sei que tá uma bosta, né? Mas tudo que vocês estão vendo de saliência são tartarugas. Na Costa Rica existe a maior espécie hoje, né, de tartaruga terrestre, né, do mundo está lá. E entre os répteis, né, o 10º mais pesado do mundo. Né? Então, ela pode chegar a 400 quilos, claro que isso é 1 em 1 milhão, né, das tartarugas, e um comprimento de cerca de 1,80 m. Né? Então, pensa uma pessoa alta e deitada no chão, vocês vão ter mais ou menos 1,80 m com 400 quilos. Então, elas são grandes. Né? Elas não chegam a ser gigantes como as de Galápagos, mas elas são grandes. Elas foram caçadas, né, loucamente, né, no seu ambiente natural. Não é muito difícil achar caçar uma tartaruga, né? Basta encontrá-la, né? Se vocês assistem aqueles programas tipo Largados e Pelados, né, Naked and Afraid, né, essas coisas do Discovery Channel, sei lá, de onde que passa as coisas, esses programas de sobrevivência, é bem comum quando eles encontram uma tartaruga, eles comem a tartaruga, né? Faz uma espécie de sopa. Eu não tenho a menor ideia de qual que é o sabor de uma tartaruga, não tenho a menor ideia de como que prepara uma tartaruga e não tenho a menor ideia se é gostoso ou não. Mas as pessoas comem tartarugas. Eu tenho um pouco de dó de tartaruga, né? Geralmente, as tartarugas, entre os répteis, né, é uma espécie mais simpática nossa, né? Assim, a gente gosta, né, das tartarugas. Então, elas foram caçadas, né? Culturalmente deles era normal, né? Então, eles caçavam para se alimentar, de fato, né? E isso, né, nesse processo de caça abundante, elas caem de cerca de 250 mil exemplares para pouco mais de 3 mil. Né? Então, elas são quase extintas. Né? Elas chegam num processo muito perigoso.
Hoje existe cerca de 20 mil, né? Então provavelmente existe um controle muito mais rígido e uma legislação muito mais eficaz em relação às tartarugas, né? De todas as espécies que existiam, né, cerca de 17, 18 espécies diferentes, 2 já estão extintas. Hoje existem 15 espécies ainda dessa tartaruga específica da Costa Rica, mas dessas 15, 5 já não estão mais em liberdade, né? Elas já estão em locais controlados, né? Digamos que em cativeiros, né? Só 10 dessas espécies estão em liberdade, né? Devido ao risco de extinção, né? Muito complexo. Aqui um exemplo para vocês pensarem em relação à educação e interpretação ambiental, especificamente sobre a tartaruga, né? Então aqui tem alto relevo, né? Você pode passar o dedo, uma plaquinha ali, né? Eu não sei falar espanhol, né? Então aqui é a estação 2, né? Então pressupõe-se que existe um roteiro, né? E algumas informações ali, veja que é curtinho, né? A tartaruga é muito maior do que o texto, né? Então, na costa do parque, são intercalados, sei lá, pontas rochosas de origem vulcânica com praias arenosas. Tá contando algumas coisinhas ali, né? Então, você vai ter várias informações. Na praia é comum encontrar linhas, né, de caracóis, isso aqui. Aqui, né, as tartarugas, né, fazem as suas desovas. Em Noronha tem algo similar a isso, né? Só que não é desse tipo, não é nessa qualidade. Noronha é muito comum, né? Frequenta-se 4 tartarugas específicas lá, mas a mais comum é a tartaruga verde. E ela desova lá também, né? O que acontece geralmente em Noronha, eles isolam as áreas que foram, né, que são áreas de desova, né, para você não pisar em cima dos ovos, e colocam com uma plaquinha, mas geralmente é mais uma plaquinha assim restritiva, né? Não pise aqui porque tem ovo de tartaruga. Não é assim tão elaborada dessa forma, né? O que chama atenção aqui são as características morfológicas, né? Esse desenho, né, da carapaça, né, das tartarugas, né? Que elas vão variar de acordo com cada ilha que elas estão, né, presentes. Essa variabilidade, né, essa mudança em relação a casco, né, formato do casco, né, vai gerar vários subtipos, né, vários outros tipos de espécies, né, características de cada ilha, né. Então, se ela precisa erguer a cabeça muito para comer lá a folha mais em cima, né, a morfologia do casco dela vai abrir, né, de tal forma que a cabeça dela consiga se esticar mais, né, processo similar que as girafas, né, sofreram, né. Essa parte, nessa, né, diversidade, essa mudança, né, que Darwin utiliza para, né, para fazer a sua teoria da evolução das espécies. 1050 já, né? Aqui, bosques, né, tropicais, né, como qualquer país, né, muito chuvoso, né, você vai ter, né, essas cachoeiras que elas vão aumentar e diminuir de volume, né, conforme a estação do ano, né, voltando para Noronha de novo, tem uma cachoeira lá na Praia do Sancho, né, geralmente eleita entre a praia mais bonita do mundo, entre as 5 praias mais bonitas do mundo, geralmente ela fica por ali, em que essa praia, em janeiro, fevereiro, que é o período de maior chuva na ilha, forma-se uma cachoeira, né? Vamos pensar assim, tipo do Buraco do Padre. E aí, todos os outros meses do ano, ela não existe, né? Não tem nada. Então, se você quiser ver a cachoeira da Praia de Santos, tem que ir numa época específica do ano e ter um pouco de sorte, inclusive. Né? Você pode ter um período, né, que não chova tanto assim e você não consiga apreciar. Aqui uma outra imagem, né? Na direita, aquela cachoeira que a gente viu, né, de baixo para cima, né? Agora estão vendo de cima para baixo, estão vendo uma visão maior dela, né? E mais importante nesse slide é em relação à infraestrutura, né? Então, a gente está num ambiente extremamente úmido, né? Extremamente né? Frio, úmido, né? Ambiente de muita chuva. Então, você tem que, ainda assim, né, promover algum tipo de segurança para os seus visitantes, né? Então, ao invés de você fazer né, o concreto, né, vários degraus de concreto aqui, né, você pode ter outras soluções. Geralmente, quando a gente vai para o FIT, inclusive, né? Que a gente sai do FIT e vai fazer o passeio nas Cataratas do Iguaçu. Eu comento muito sobre alguns aspectos em que a gente vai passando até chegar né, nas quedas principais, né? Entre outras coisas, é o tipo de piso que foi colocado lá no Parque Nacional do Iguaçu. Lá é um outro tipo de terreno, né? Não é a terra propriamente dita, como a gente está vendo aqui, né? Na metodologia, lá são rochas vulcânicas mesmo. Mas lá é concreto puro concreto. Então, isso é complexo, né? Se for colocar concreto aqui, por exemplo, você vai ter uma menor irrigação, né, de água, né, absorção de água. Então, a água vai batendo no concreto e vai continuar descendo, né? Então, você vai ter um volume de água muito grande até o final.
descaracteriza, né? Está no meio do ambiente, no ambiente natural, árvores, folhas, tudo mais, isso tem uma peça de concreto ali, né? Ela fica feio, né? Então, alguma outra solução. Aqui é uma espécie de grade, né? Vai lembrar um pouco os pavers, né? Ainda assim que não fique tão bonito assim, talvez seja uma das soluções melhores, assim, para você não fazer com que o solo, né, se desprenda, né? Que tem um processo muito grande de erosão aí, você consegue dar um pouco mais de segurança para o seu visitante e ainda assim você tem a absorção de água, né, pelo solo, né, de uma maneira melhor do que um concreto inteiro, né? Concreto colocado. Mais espécies para vocês verem. Aqui sobre passeios noturnos, né? Então, tem sido um trabalho meio que de vanguarda, assim, né? A gente tem poucos espaços abertos para serem visitados à noite, né? Vila Velha tem isso agora, tanto na lua cheia quanto, né, na lua nova, e aí vai mudar o que se vai ver, né? Mais o céu ou mais os arenitos. Só que aqui a gente não tem não tem o uso da lanterna, né? Somente luz natural mesmo. Né? Tem a pira, né, que você pode colocar a lanterna na cara de um bicho e vai machucar o olho dele e tal. Enfim, né? Esse é um outro debate, né? E de tão inovador que é essa ideia de passeios noturnos, que fazem uns 3 anos, 4, no máximo 4 anos, que um rapaz lá da geografia, ele fez um doutorado, né? Que basicamente o doutorado dele é sim, claro que não é isso, né? Mas basicamente é um guia de visitação de áreas noturnas, né? Então, diretrizes, orientações, sugestões, né? De um espaço que queira abrir para visitação noturna, o que eles devem fazer? Basicamente isso. Isso rendeu um doutorado para ele. Então, de tão inovador que é esse processo para nós ainda hoje. O que mais tem? Mais espécies para vocês, né? Já o meu tempo já está estourando, não vou falar. Aqui sobre trilhas, né? Esse aqui é o que nós chamamos de trailhead, né? Que é a cabeça de trilha, né? Não é exatamente isso, né? Mas são informações, né, que vão ajudar, né, em relação a esse ecoturismo nosso aí, né? Sendero é trilha, né, em espanhol. Então, o que a gente tem aqui de cara já? Então, você sabe que essa trilha, né, trilha no Bozo, não sei lá como que fala isso, ela tem quase 2 km, né, 1.900 e poucos metros, né? Então você já sabe que você vai andar 2 quilômetros, né? 2 quilômetros pode parecer pouco para nós no dia a dia, mas no meio da mata, né, com obstáculos, com pedras, piso irregular, é considerável. Né? Além disso, você tem uma informação direta ali que você tem uma elevação de cerca de 30 metros, né, do ponto de início ao ponto final. De novo, 30 metros pode não parecer muito, mas depende muito do espaço que estão andando, né? Em nível de dificuldade e tudo mais. A gente tem uma norma, né, vocês vão ver isso com muito mais calma e muito mais qualidade no ano que vem, sobre trilhas aqui no Brasil, né, que é balizada pela ABNT. A gente tem mais informações do que isso. Né? Tem, por exemplo, lá o nível de esforço físico, tempo de percurso, né, várias coisas assim, considerando uma pessoa normal, né, não um atleta. Né? E aí vão ter algumas coisas. Então, você pode, digamos, chegar nesse ponto, viu? Quero fazer, mas você tem todas as informações que te mostram, você vai ter um esforço significativo para fazer a trilha. Aí você já sabe se você vai fazer ou não, né? Agora que eu estava lá em Foz, eu fui visitar o Parque das Aves, né? Que toda vez que eu vou para Foz, eu vou para lá, eu adoro o Parque das Aves. E a experiência para mim no Parque das Aves dessa vez foi horrível, né? Foi péssima, né? Porque é um ambiente extremamente quente, extremamente úmido, né? Uma caminhada de cerca de 1 hora e 20, mais ou menos, só que dessa vez eu estava usando máscara. Então, assim, né, sentimento, né, a sensação, né, de estar sufocado, né, foi muito grande para mim. Então, eu odiei dessa vez que eu fui lá, não o parque, né, mas a minha experiência não foi boa por causa da máscara. Né? Então, agora pense né, andar 2 km no meio de uma mata que vai ter as mesmas condições climáticas, né, quente, úmido, né, com um terreno muito pior, né, porque lá no Parque das Aves a trilha é perfeita, né, então você não tem nenhum obstáculo, né, usando máscara, né, então nesse momento não é tão legal assim. Enfim, algumas coisas para a gente pensar aí, né. Aqui a gente vai ter mais um exemplo daquilo que eu falei para vocês lá sobre o piso de trilhas e outras soluções, né, como, por exemplo, era para ter mudado o meu slide. Outras soluções, como, por exemplo, as travessas elevadas, né. Claro que vai custar muito mais grana e aqui vai ter um impacto visual um pouco maior. Né? Só que em algumas situações não vai ter o que se fazer. Né? Pense se atravessar de um lado para o outro no Cânion do Guartelá, por exemplo. Você vai descer o monte e vai subir um monte. Não é qualquer pessoa que faz isso.
Então, você pode utilizar alguns artifícios como, né, as travessas elevadas. É óbvio que vai custar muito mais para implantar, isso vai ter um custo muito grande de manutenção, muito mais constante do que qualquer outra coisa. No entanto, a gente não tem que ficar pensando em grana nesse momento, a gente tem que dar solução para os problemas, né? Como vocês fizeram no trabalho de vocês lá que eu ainda preciso corrigir, né? Então, o que nós temos? Temos um monte de problemas, tem que achar uma solução. Você nem encontra a solução e o custo disso, né, não é nós que vamos pagar isso, nós vamos receber, inclusive, para dar a solução, né? Então, as travessas elevadas é uma alternativa. Vocês podem tentar deixar um pouco menos, né, artificial, mudando algumas características, né? Você pode mudar o chão, por exemplo, e o piso, né, por vidro, por exemplo, né? É uma possibilidade e fica até mais legal, né, para você olhar para baixo e ver, né, o caminho que está fazendo. Em contrapartida, tem algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas que morrem de medo de altura, né? Então, o vidro é um problema, né? A pessoa vai travar e não vai conseguir passar. O vidro, além de tudo isso, num ambiente extremamente úmido como esse, ele vai estar sujo o tempo todo, e com a temperatura ele vai também ficar embaçado, né? Então, talvez a experiência seja comprometida. Enfim, né? Vocês vão ter que pensar, para cada caso é um caso, né? Então, o que eu sempre falo para vocês disso, né? Vocês que vão ter que achar soluções, né? Devido àquilo que vocês pensam, né? Por exemplo, o uso de cachorro em área natural, por exemplo, né? Tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Mas entre um e outro, o cão-guia pode entrar, por exemplo. Então, por que só o cão-guia, né? Será que... Enfim, vocês vão pensar essas coisas, né? Vocês são os turismólogos. As tirolesas são, né, uma solução bastante sustentável também, né? Ela não vai ter muita poluição, além da visual do cabo de aço ali, né? E essa ideia das tirolesas finalmente foi implantada no Parque de Vila Velha, né? A ideia de colocar a tirolesa ali por cima da furna seca de Vila Velha, ela já vem de muito tempo, né? Não é uma novidade, né, que a concessão do parque resolveu, olhou ali e criou isso do nada. Né? Já vinha sendo debatido há muito tempo em colocar ali uma tirolesa. Porque a furna que mais chama atenção para nós em Vila Velha é a furna que tem o elevador. Né? Não adianta, né? Ela é mais bonita, né? Ela é mais legal. A furna 2, né, que é a furna seca, que é a maior, inclusive, ela é bonita e tal, mas ela não apresenta assim, uma crítica muito legal para nós do ponto de vista que a gente para tirar foto ali, né? Ela tem um mirante, né? Legal, mas não fica mais do que 3, 4 minutos ali, né? Porque não tem nada além. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma tirolesa por cima de tudo isso. Aí você passa voando por ali e tal, a experiência é outra, né? Adrenalina, o ângulo de visão é outro, enfim, né? O que vai comprometer nisso, né? Quase nada, além de uma foto que você for tirar ali que vai ter um cabo de aço passando na frente da tua foto, né? Esse é o custo, né, do impacto, digamos assim. Para mim, é um impacto extremamente aceitável, né? Porque as pessoas também não tiram tanta foto ali, né? Tiram mais foto na outra forma. Enfim, né? Esse foi um debate que foi se arrastando durante a vida inteira até que chegou uma empresa privada e falou, não, a gente vai fazer e acabou. Né? E fizeram, é legal. Eu gosto bastante da ideia da tirolesa, né? Em Santa Catarina, né, na Praia de Laranjeiras, tem isso, né? Você sobe no morro, vai estar, isso aqui você pode descer, ao invés do teleférico, você pode utilizar a tirolesa para descer. Né? Inclusive, coloca mais um valor do produto, né? Que você paga para subir, esse ticket teu, né? Daquele espécie de bondinho, né? Ele está incluso a subida e descida, logicamente. Aí, se você subir e quiser descer pela tirolesa, você vai pagar mais um valor, né? E ter uma outra experiência, né? Você está agregando um valor no teu produto. Então, diante de tudo isso, é apresentado um novo conceito que é chamado de ecoturismo, né? Costa Rica torna-se referência mundial e isso posteriormente é adotado em todo o mundo, né? É uma palavra bem velha aí, né? Bonança turística, né? Mas o mais importante de tudo isso é que ela destrói o segmento por si só, ele destruiu muitos mitos, né? Então ele acabou mostrando de fato que o turismo pode ser amigo da natureza, né? E não algo predatório, né? Não algo que vai destruir. E finalmente isso a gente encontra um aliado de verdade, né, para a proteção ambiental, né, para a conservação do meio ambiente. Algumas coisas estão sendo mudadas já, né? Por exemplo, Foz do Iguaçu, eu não fui no parque cedo, no Parque Nacional do Iguaçu, mas os ônibus lá, até um tempo atrás, eram a diesel, né? Agora já está mudando isso também, né? Os ônibus estão sendo elétricos, né? Ou com biodiesel, né? Outras coisas assim. Então as coisas já estão mudando também, estão caminhando nesse mesmo processo. Esse meu último slide, eu prometo. Então, o termo ecoturismo, né, ele se torna muito poderoso, né? Torna-se um prefixo que a gente não pode ir contra, né? Ou a gente se sente mal de ir contra esse prefixo eco, né?
qualquer coisa que tem a ver com eco, a gente respeita muito. E por ele tornar-se esse, né, um termo bastante pesado, um termo que, né, racionalmente ninguém é contrário a ele, né, ele passa a ser utilizado com uma diversidade de serviços e produtos que não são necessariamente eco. Né? Eu sempre falo da Eco Sport, né? Numa aula normal eu coloco o vídeo da primeira propaganda, né, do lançamento da Eco Sport. Né? Então, tinha lá o piloto, o motorista e tal, e ele passava no meio de, né, de rio, subia montanha e, né, desbravava né, no meio da floresta e tal, né, para mostrar que o carro era, né, um produto eco, um produto selvagem. Né? Isso é totalmente o oposto do que a gente fala de eco. Né? O eco não vai fazer isso. Né? O eco, que é um carro eco? Né? Um carro que polui menos, que consome menos combustível, que ele tem, sei lá, o tecido do banco dele, né, os tapetes, né, que a gente pisa em cima são de produtos, né, reaproveitados, reutilizados. Tem nada a ver com né, com essa ideia de enfiar ele no meio da natureza, né? Muito diferente disso. Então, o que tem de eco na EcoSport, né? Na realidade, nada. A EcoSport ela é um carro normal, extremamente bêbado, inclusive, né? Consome muito combustível, né? Não tem nada de eco, nada. Né? Então, tem um problema muito grande em relação a esses prefixos de eco aí, né? Geralmente o eco custa mais caro, né? Agora vocês não vão tanto né, em copiadora, mas na minha época de formação eu vivia dentro da Manarim, né? E aí, se você quisesse imprimir, por exemplo, uma folha de papel reciclável, custava mais caro. Então, poxa, até quero ser, né? Mas o volume que eu tinha de cópias para fazer era impossível, né? Essa diferença de centavos em cada página, né? Já né, me complicava a minha vida, né? Há um pouco de tempo atrás, eu fui na Mandarim e falei para os caras lá, pode imprimir frente e verso, né? Para economizar papel, né? Daí a primeira coisa que a menina falou para mim foi assim, tipo, o preço é o mesmo, né? Eu falei, não é pela questão do preço, né? Questão pelo papel por si só, né? Não tem necessidade. Não, tudo bem. Né, mas veja que é uma empresa que não está muito preocupada com isso, né? Porque eu dei mais dinheiro para a empresa quando eu falo para usar, né? Em vez de usar duas folhas, usar uma só. Né? Quando usar uma folha, né, de papel A4, né? Pode não parecer muita coisa, né? Mas numa tese de doutorado que tem lá 200 páginas, tem que imprimir 5 versões, né? Que dá 1000 páginas, vai dar uma diferença, né, brutal. Né? O cliente paga igual. Então, eles não estão nem estimulando, né, as pessoas a economizarem, né, o papel. Enfim, né, são visões que a gente vai pegando com o tempo aí. Na aula do ano passado me falaram sobre a Eco Beer, né? Acho que foi a Nathalie, que não deve estar aí hoje, falou sobre a Eco Beer. A Eco Beer é uma cerveja alemã, né? Ou pelo menos produzida com receita alemã e tudo mais. E eu comentei com ela que eu ouvi falar uma vez de uma cerveja quando ela falou Eco Beer, eu consegui associar na hora, mas ela me falou que não. Né? Mas tem uma cerveja que ela tem uma pira de eco, né? Parece que ela reaproveita a água da chuva, claro que ela trata a água, né? Tudo aquele processo normal, né? Para fazer a cerveja dela. Então, ela se torna um pouco mais eco, né? Ela não retira água, né, do rio para fazer a cerveja, pelo menos parte dessa água, né? Então, ela armazena lá nos tanques, trata a água e utiliza parte dessa água para produzir cerveja. E eu associei isso com Eco Beer. Ela falou que não ouviu falar disso da Eco Beer. Então, eu devo ter confundido com uma outra marca. Mas fato é que eu já vi uma lata de cerveja em algum lugar em que dizia alguma coisa sobre eco cerveja, eco beer, e aí eu fui ler o rótulo e dizia disso, né, que eles reaproveitavam água da chuva, né? Tem pessoas que vão achar isso meio nojento, né, tipo, água da chuva, não sei o que e tal, né? Fato é que a água que a gente bebe hoje, a gente toma banho, que a gente vai na piscina, que a gente vai no mar, é a mesma água que está aqui no planeta há 4 bilhões e meio de anos, né? A água não está renovando, né? É a mesma água, né? Então, enfim, né? Cada um tem uma ideia, uma percepção de tudo isso. Termino por aqui. Para quem não viu a aula que eu deixei gravada, eu recomendo que assista. Tá? Se vocês já viram, né, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, fala alguma coisa aí para nós. Né? Mas nosso conteúdo de ecoturismo encerra hoje, e eu acho que as nossas aulas encerram hoje também. Né? O nosso próximo módulo ele vai ficar presencial. O nosso próximo módulo a gente vai trabalhar sobre geoturismo, né, coisas não vivas, né, rochas e tudo mais, e turismo de aventura.
né? Se tudo estiver correndo bem, né? Se essas novas cepas do coronavírus não complicarem a nossa vida, a gente vai tentar fazer uma saída técnica, né? Então, foi estrategicamente pensado em deixar o turismo da aventura para o final, por isso, tá? Terminamos nosso módulo, então, né? Falamos sobre o turismo rural e ecoturismo, né? As características gerais, possibilidades, algumas ideias para vocês aí. Espero que os segmentos tenham sido clarificados ao mínimo para vocês aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam, falem, né? Fiquem à vontade e se não tiverem nada, a gente encerra por aqui. Beleza? Enquanto vocês pensam, digitam ou falam, eu vou interromper a nossa gravação aqui.